A família Son convidou a ministros da saúde para averiguar a saúde do Sr. Wai e o jovem Yi cumprimenta o Sr. Zhu. O Sr. Son fala sobre a senhorita, mas o jovem Yi interrompe e diz que a senhorita se tratou seu sobrinho e o salvo de uma amputação, e que ela é humilde e amável, pelo contrário de alguns velhos que dizem ser responsáveis, são péssimos médicos. O Sr. Son fica apreensivo e a Son Fanlan intervém e diz que seu avô viu seus pais e se enferma e foi ao médico por isso. E complementa dizendo que seu avô estava preocupado com o Sr. Yi. Quando soube que algo estava mal, veio de imediato a receita que, se Mingji, é perigosa se a toma e que o Sr. Yi poderia morrer. E Sanchao pensa que Son Fanlan estaria indo para um banquete do que para ver algum doente. O Sr. Zhu diz que mostrou a receita para o Hospital de Medicina Chinesa e, como tinha dito Son Fanlan, teria um problema. E Sanchao pensa que o Sr. Zhu é alguém indecente e que não diria isso por benefício próprio. Então o jovem Yi e Sanchao vai ver seu irmão. Entrando no quarto, o Sr. Yi pergunta quem disse para ele entrar e que estava descansando e que a presença de Sanchao estava incomodando ele. Jovem Yi diz que Son Fanlan disse que a receita de Simindin deixaria doente e que uma academia do Hospital Tino disseram que há algo mal. O Sr. Yi disse que se sente bem e que a senhorita se é incrível, e Sanchao vê que tem algo escondido no lençol e pergunta para seu irmão o que tinha debaixo da coberta. Sr. Yi diz que é a cunhada de Sanchao e diz para ele dizer para a família Son ir embora. O jovem Yi diz para eles que seu irmão está bem e que eles poderiam ir sem preocupação, mas Son Fanlan fica insatisfeita e acusa o jovem Yi de querer a morte do Sr. Yi para ele herdar os negócios da família Yi. E Sanchao pergunta para Son Fanlan de como ela se atreve a inventar especulações. Não convencida, Son Fanlan tenta entrar na casa, mas é impedida pelos guardas e chama ela senhora da casa e diz que Mo Yin-hei é um doente terminal, que a vida dele está a um fio e que deveria salvá-lo. A senhora Yi aparece na entrada da casa pergunta o motivo de tanto ruído. E Sanchao diz que Son Fanlan fez falsas acusações sobre ele querer ser o único herdeiro e que ela queria entrar no quarto do Sr. Yi. Mas seu irmão lhe disse que não era para nada entrar em seu quarto e perturba seu descanso. A senhora Yi pergunta a Son Fanlan se, além de ameaçar sua família, agora está a criar problemas. Então um barulho vindo do quarto do Sr. Yi chama a atenção de todos, e Son Fanlan aproveita a distração de todos e entra no quarto do Sr. Yi. Ao entrarem, vê o escudo de força. Son Fanlan diz que o Sr. Yi não está bem que abrisse o campo de força, e Sanchao explicar para sua avó que pode abrir com o anel que seu irmão deu a ele, e diz que é normal ter fumaça quando é desativado. Enquanto isso, a senhorita se sai do quarto. Sua avó pergunta se ele está bem e Mo Yin-hei diz que está bem e pergunta para Yi Sanchao se foi ele que abriu o escudo do campo de força. O jovem Yi explica que foi Son Fanlan que insistiu, alertou a senhora Yi e que não teve mais opção a não ser abrir o campo de força. Son Fanlan se pergunta o porquê do mau aspecto do Sr. Yi e diz que Mo Yin-hei já está infectado e pede para sentir seu pulso. Senhor Yi diz que está bem de saúde. O Sr. Zhu diz que ele tem razão, que a medicina chinesa consiste em olhar, tatear e examinar, incluso se toma o pulso. Estava claro que o Sr. Yi está bem. Son Fanlan pede desculpa pelo seu capricho. Mo Yin-hei diz para Son Fanlan ir embora. Indo embora, o Sr. Zhu aconselha Son Fanlan de proceder com cautela e diz que é perigoso que a família dela se meta com a família Yi. Mo Yin-hei se pergunta se ele não valia a pena para ela permanecer com ele. Na casa da família Son Fanlan chora e seu avô e irmão culpa ela. Son Fanlan raiva para seu irmão que tinha ofendido o irmão do Sr. Yi e a velha dama, e que agora ser difícil de se casar. Seu irmão diz que há tempos ela deveria desperta desse sonho, e que agora a família Son está acabada e tinham ofendido a família Li.
O Senhor Sun diz que não necessariamente a família e todavia tinha a senhorita Si. E complementa dizendo que deveriam realizar uma festa de boas-vindas para a senhorita Si. Song Fan-lan discorda perguntando se a senhorita Se merece uma festa de reconhecimento depois de tudo o que ela fez para prejudicar a família Song. O Senhor Song diz para Song Fan-lan calar a boca e que ele tinha notificada sobre a festa de reconhecimento. Antes de ir para a festa, ela teria que lidar com Mo Yin-hei. Ela conta que os dragões não tinham que encontrar a alguém com quem passar seu ritual. A razão principal é que o corpo de um dragão seguirá emitindo hormônios de dragão. Os hormônios de cada dragão têm uma essência única, e que a probabilidade de terem a mesma essência é de 1 entre 100. Senhorita Se acredita que sua essência de seus hormônios é muito similar à esposa do Senhor Wai no jardim da família Yi. Senhorita Se estava saindo levando uma mala. A senhora Yi diz que a família Song nem sequer reconheciam ela como parte de família e que não é um reconhecimento de matrimônio, mas uma festa de boas-vindas. Senhorita Se diz que, incluso se trata de uma festa, ela teria que ir e não teria motivo para recusar. A criança diz que irão com ela. A senhora Yi concorda. A senhorita Se diz que irá então, compra uma roupa decente, mas a senhora Yi diz que já era tarde que ela irá emprestar uma roupa de sua neta. A senhora Se estava preocupada se Mo Yin-hei chegasse a qualquer momento e sentisse seu cheiro. Então avisam a senhora Yi que Mo Yin-hei tinha que sair e que não poderia comer com ela. Senhorita Se fica um pouco aliviada. Senhora Yi escolheu um vestido e disse era ajudar a escolher um vestido. Então de repente escutam a voz de Mo Yin-hei se aproximando. Senhorita Se entra em pânico. Entra no vestuário e passa um pouco de perfume. Mo Yin-hei bate na porta e pergunta se seu bebê e esposa estava lá dentro. Senhora Yi diz que Min-jin estava lá, trocando de roupa. Então senhorita Se diz atuando ter visto algo saindo pela janela. Mo Yin-hei sai mas volta abrindo a porta e encarando a senhorita Se e pergunta para onde seu bebê foi. Senhorita Se diz que não sabe bem, mas que provavelmente teria ido para a esquerda. Mo Yin-hei sente o forte cheiro de perfume e diz para Min-jin não usar mais perfume em sua casa. Senhorita Se fecha a porta na cara de Mo Yin-hei e diz para ele ir embora, pois ela iria trocar de roupa. No pátio, alguém pega em sua mão. Kuxian disse desculpando e que havia se enganado de pessoa porque cheirava um pouco a sua prometida, mas de perto o cheiro era muito forte. Senhorita Se diz que borrifou muito perfume. Seria melhor que ele não chegasse mais perto e se despede dele. Mo Yin-hei chega dizendo que era o cheiro que seu pirralho deixou para trás. Kuxian fica surpreso que seu afilhado estava no cio. Mo Yin-hei diz que se beber muito leite poderia amadurecer rápido. Kuxian diz que entendi que iria logo já que tem uma reunião na casa da família Song. Song Fan-lan diz que não irá para a festa, mas seu avô diz para ela e não ir a nenhum lugar e que vai ficar em casa e ir para a festa, e que ele tem seus preparativos e que a festa é para recuperar o prestígio e honra perdidos. Song Fan-lan pergunta ao seu avô se ele planejou algum contra-ataque. Às 3 da tarde, senhorita Se recebe mensagens da senhora e informando a lista de convidados. Ao entrar na sala, sua madrasta diz que ela chegou a tempo e que Min-jin seria a estrela da festa e que ela era igual à sua mãe. Senhorita Se joga sua bolsa no sofá e senta, colocando seus pés em cima da mesa no centro. Seu madrasta critica os modos de Min-jin em seus pensamentos. Já Song Fan-lan pensa que os sapatos de Min-jin é bonito. Desejava que fosse feio e escuro. Song Fan-lan diz para Min-jin, ela e seu avô foram a ver a família Yi, não pretendiam suspeitar que senhorita Se não fosse uma boa médica e que também tentaram ser prudentes em sua prática médica. Min-jin diz que não se importa e que suas habilidades médicas se põem à prova de todos modos se conclui dizendo que Song Fan-lan ao ir à casa da família Yi, não haveria sabido que seus conhecimentos médicos eram melhor que sua tia Song. Sua tia diz que, como agora eram uma família, ela tinha preparado um presente e pediu
para ir com ela pegar o presente. Gente, por hoje é só o vídeo. Me desculpe pela demora de estar postando, né? Porque é um pouco difícil de estar editando toda hora. E vai demorar um pouco para poder atualizar esse manhã, porque os capítulos demoram um pouco para traduzir. E vai ser assim. O outro eu vou tentar atualizar um pouquinho com mais frequência e vou tentar postar não, fazer outros vídeos de outros manhãs também, que eu acho interessante. Porque fazer só dois fica muito chato num canal desse jeito. Aí eu fico olhando os outros e tá lá, todos cheios, com várias histórias diferentes, e o meu só com dois. E eu acho impressionante que eles conseguem atualizar todo dia e eu não. Bom, então é isso e até o próximo vídeo.